Se você tem acompanhado todas as exposições bíblicas que nós temos feito do livro de Apocalipse, desde o capítulo 1 nós estamos há mais ou menos 2 meses com 2 exposições aproximadamente, ou na maioria das vezes, por domingo, algumas indo além de um capítulo, outras um pouquinho mais, outras um pouquinho menos. E você já deve ter me ouvido algumas vezes que o livro de Apocalipse se refere e conta a mesma história 7 vezes. A história que envolve a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. E ela é contada 7 vezes nesse livro e de alguma forma apresentada por ângulos diferentes. E hoje nós vamos começar a quinta visão, ou quinta sessão, melhor dizendo, das visões que Deus deu a João. E claramente nós temos percebido Deus, através da sua revelação ao apóstolo João, mostrar o ângulo através das cartas, ou 7 cartas das igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas. Nós vimos aqui através também das 7 vozes. E agora nós vamos entrar talvez na sessão mais curta, onde essa mesma história, por um ângulo diferente, é contado através das 7 taças, ou 7 flagelos. Mas hoje nós vamos ver apenas a introdução dessas 7 taças. E eu gostaria de convidar os irmãos a lerem a palavra de Deus comigo. No capítulo 15 de Apocalipse, que diz assim: Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Até aqui. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra nos encoraja e nos anima e nos fortalece a perseverarmos, não comungando com o mundo, mas firmes na tua presença até o dia de Cristo Jesus. E é nessa esperança que nós clamamos ao Senhor, mediante teu Espírito, que a tua palavra nos fortaleça, nos renove, nos transforme, para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. É impressionante como, à medida em que essa história vai sendo contada de novo e de novo, os símbolos e os ângulos diferentes vão acrescentando informações novas, ao ponto de que, à medida em que você vai lendo o livro de Apocalipse, se você leu, você consegue perceber e captar e, de alguma forma, até mesmo descodificar melhor os símbolos. Hoje pela manhã foi interessante, quando houve a descrição
do anjo segundo a voz com uma foice na mão, na verdade não era o anjo, mas alguém, ou o filho do homem que estava sentado na nuvem. Claramente os irmãos me responderam e já me disseram claramente que aquilo ali era Cristo Jesus sendo representado, porque as figuras vão ficando fáceis, tranquilas, até mesmo no entendimento de uma leitura sequencial. É evidente que esse texto das 7 taças faz paralelo também às 7 trombetas. As trombetas tinham um caráter de juízo de Deus sobre ímpios, e nós vimos e estudamos isso aqui, mas de forma parcial, lembra? Dizia que era 1/3 da terra, lembra? As trombetas e tudo aquilo que nós analisamos aqui. As taças, elas parecem mostrar a mesma coisa, só que agora numa perspectiva de consumação, ou de juízo de Deus total, final, juízo escatológico sobre os ímpios. É interessante percebermos que então começa uma nova visão, começa uma nova sessão, e João vê um sinal no céu. Nós já vimos essa mesma expressão na sessão anterior, lembra? Quando diz que viu uma mulher, lembra? Um sinal no céu, e eis a mulher. Um sinal no céu, e eis o dragão, lembra? Ele usa essa expressão. Aqui ele diz, vi no céu outro sinal grande e admirável. E ele diz que viu o quê? Agora não mais mulher, não mais dragão, mas ele viu o quê? 7 anjos. Ele menciona então aqui 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos. Ou seja, apontando realmente que a partir dessa sessão, nós vamos ver a descrição das taças ou dos últimos flagelos. Ou seja, o ato de consumação do juízo de Deus sobre ímpios. Claramente, a gente já tem uma introdução que mostra que os 7 taças, os 7 flagelos, vão mostrar sobre uma perspectiva do final da história, do juízo de Deus, fazendo o paralelo total daquilo que as trombetas revelam como parcial. É mais ou menos essa ideia clara quando traz essa menção dos últimos flagelos, ou ideia de pragas, porque a palavra é a mesma usada nos livros pentateucos, na ideia lá do Êxodo. E é impressionante percebermos, e os irmãos vão... não sei se já perceberam isso, mas é a primeira vez que eu falo. Claramente nós olhamos que o livro de Apocalipse faz muito uso de todos os significados e figuras, e até mesmo teológicos profundos do Êxodo. Como se o Êxodo fosse um tipo da libertação de Deus para o povo que está nas trevas, que caminha no deserto e vai rumo à terra prometida. O autor aos Hebreus faz isso com muita naturalidade, e nós percebemos isso. Mas certo é que ele vê 7 anjos com os 7 últimos flagelos, porque com este se consumou a cólera de Deus. A gente naturalmente já espera então agora o quê? Vamos ver então qual é o conteúdo. Qual é a mensagem que essas 7 taças que vão ser derramadas, nós vamos ver um pouquinho adiante aqui, sobre a humanidade ou sobre a terra, como sendo então a descrição dos juízos de Deus, total, final, consumativos sobre toda a terra, sobre os ímpios, como nós vimos na advertência das trombetas. Mas claramente, nós vemos que João então não vê de imediato, depois de ver os 7 anjos, a visão parece mostrar outra coisa, e parece mostrar aqui uma realidade no céu, antes de descrever o juízo final de Deus por meio dessas 7 figuras, ou 7 taças, ou 7 anjos. É interessante ver isso, porque por diversas vezes, nas visões, Apocalipse parece apresentar alguns parênteses para dar algumas explicações. E em alguns momentos, é óbvio, e nós vimos isso em outros momentos, esses parênteses servem para explicar o que acontecia ou o que acontece com as pessoas que morreram em Cristo. E aqui, novamente, a visão parece mostrar. Lembra lá nos selos? Os mortos em Cristo estavam debaixo do altar. Lembra? Clamando por justiça. Nós vimos hoje pela manhã que os mortos estavam onde? Descansando, porque as suas obras os acompanham. Lembra? Ele diz, bem-aventurado aqueles que morrem
E ele diz, olha, descansem. Inclusive, é a mesma palavra usada para aqueles que estavam debaixo do altar clamando por justiça, lembra? Descansem, calma, o juízo vai vir. É interessante como Apocalipse reforça e reforça e reforça, mostrando que aqueles que morrem em Cristo estão descansando, estão na presença do Senhor. E aqui não é diferente. Nós olhamos, ele vê então como que um mar de vidro mesclado de fogo, e aí ele vê quem? E os vencedores. Ele vê os vencedores. Ele diz aí, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam de pé, em pé no mar de vidro, tendo harpas na mão, harpas de Deus na mão, no caso, e entoavam um cântico. Ele vê então aqui os vencedores. Ele vê aqueles que venceram. Como é que nós sabemos que ele está falando de mortos glorificados? Porque o cântico que eles cantam aponta para o futuro, sobre o dobrar-se das nações diante de Deus. Obviamente, é lógico isso que ele está falando, e o cântico dessas pessoas que estão aqui, dos vencedores que estão na presença do Senhor, no santuário do Senhor, estão cantando, e nós vamos analisar esse canto deles, mostrando que há uma justiça, há uma grande obra do Senhor, e na consumação dessa obra, as nações vão se curvar. Obviamente nós vemos então os vencedores aqui na presença. Só que há uma descrição de que antes de ver os vencedores, ele vê o quê? Um mar de vidro, perdão irmãos, um mar de vidro mesclado de fogo. Claramente você já sabe o que é mar em Apocalipse. Mar é o lugar onde a besta surge, onde Apocalipse dá uma conotação de ambiente hostil, território do inimigo, essa ideia de ambiente mesmo hostil a Deus, de inimizade com Deus, onde Satanás ainda age e dentro dessa natureza, desse símbolo. E é interessante perceber que no capítulo 4 esse mar está como? Está congelado na presença do trono de Deus. Nós vimos naquela ocasião que o fato de o mar revolto, furioso, essa ideia de revolta diante de Deus está o quê? Paralisado, dominado. O mal está submisso ao Senhor, ele congelado na presença do Senhor. Só que aqui o texto diz que esse mar de vidro congelado na presença do Senhor também tem o quê? Tem fogo. Olha aí. Parece que a visão traz uma nova informação. É um mar de vidro, mas mesclado com fogo. Claramente, nós observamos, e já vimos isso em outros momentos, que o fogo é um sinônimo de juízo. Lembra das trombetas? O anjo pega o incensário e enche de fogo e ele lança à terra. Essa expressão ela vira e mexe usada dentro de Apocalipse, justamente para mostrar. E aqui, o mar, que é o ambiente hostil, ele não apenas está congelado e dominado, mas ele já está debaixo do juízo de Deus. E as trombetas revelam isso. Observa como parece que as visões vão acrescentando informações, mas fazendo coerência com aquilo que já foi descrito nas outras sessões. As trombetas mostram o quê? Um juízo de Deus já sobre os ímpios. E aqui o mar não está apenas congelado. Ele já está debaixo do fogo, ele já está debaixo do juízo, e isso acrescenta uma informação a mais. E o texto diz que os vencedores da besta, ou seja, aqueles que não comungaram, aqueles que nós vimos no capítulo 14, capítulo 13 e 14, na descrição daqueles que não comungam com a besta, diz que os vencedores que estão na presença do Senhor, esses são aqueles que não comungaram com o mundo. Nós temos falado já aqui há 2 domingos que há 2 grupos na face da terra. Não há grupo de pessoas boas e de pessoas más. Não existem pessoas boas no mundo. Você não é bom, meu irmão. Existem grupo de pessoas más arrependidas e o grupo de pessoas más não arrependidas, chamadas de ímpios. Pessoas ímpias são pessoas más que não se arrependem e, segundo o Apocalipse, seguem o curso desse mundo, seguem a besta, são marcadas pela besta. Ao contrário, aqueles que são cristãos verdadeiros, eles são pecadores ainda, mas eles são pecadores arrependidos que seguem a Cristo. O vencedor, segundo o Apocalipse, é aquele que não comunga com esse mundo.
É aquele que, marcado e selado por Cristo, persevera. Esses são os vencedores. São esses que estão na presença do Senhor. São esses, como diz o texto aqui, que estão onde? Em pé. Em cima do quê? Do mar. Olha só que interessante. Lembra quando Jesus estava lá em pé no mar, na figura do céu, e a gente entendeu que aquilo era dominando o território hostil? Aqui são os próprios salvos na presença do Senhor que pisam esse mar que já está sob juízo. Ou seja, o mar não tem mais domínio. Eles não vivem mais nesse ambiente. Eles estão com o pé em cima. Assim como Cristo na visão anterior. Agora são os próprios salvos na presença do Senhor. Com o pé onde? No ambiente que é hostil. Porque eles já estão glorificados, seguros na presença do Senhor. Eu fico maravilhado e impressionado como alguns trechos ou alguns episódios da vida de Cristo ilustram e são um certo tipo do que nós acabamos de falar. Por que cargas d'água você acha que Jesus andou sobre o mar? É lindo demais isso. Por que Jesus, em um dos seus sinais, foi andar sobre o mar? Porque o mar, teologicamente, tem essa conotação. Cristo domina sobre o mar. E aqui no céu a gente vê o povo de Deus glorificado, com o pé no mar. Lembra de Pedro? Pedro vem. Pedro, quando tirou os olhos de Jesus, ele começou o quê? A afundar, a sucumbir ao mar. Mas é lindo perceber. E Jesus fala, olha, tua fé, pai, você fraquejou. Aqui não. Eles estão seguros na presença do Senhor. Pedrão não afunda mais. Pedro está na presença do Senhor. Ao contrário da vida ainda pecadora dele, onde ele afundou ali na presença do Senhor. Hoje ele não afunda mais. Porque o terreno hostil está debaixo dos pés daqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. É isso que a visão está mostrando aqui. Ela mostra os crentes glorificados, com harpas na mão, com o pé em cima do mar de vidro, que já está sobre o juízo de Deus. E eles então fazem o quê? Cantam. Antes era clamando, olha só que figura interessante. Antes eles estão clamando na presença do Senhor debaixo do altar. Na segunda visão a gente vê eles então lá, agora numa ideia de descanso. E agora eles estão cantando, celebrando. Olha que visão emblemática. Que coisa, aquele irmão que morreu em Cristo Jesus, ele está descansando no Senhor. Ele está seguro. Ele está com o pé sobre o mar, sobre o ambiente hostil. Porque Cristo Jesus é aquele que faz com que ele possa adentrar com intrepidez na presença do Senhor. E esses são marcados pela vitória, por não comungar com o mundo. Diz, os vencedores são aqueles que não comungaram com o mundo. São aqueles que foram radicais, foram firmes. Lembra aquilo que eu falei hoje pela manhã? Não tem meio termo, não há neutralidade nesse mundo. Ou você segue a Cristo e se compromete com Ele. Ou você, naturalmente, vai ser marcado pela besta e vai viver segundo esse mundo, e comungando com esse mundo. Não diga não tem nada a ver. Tudo na vida tem a ver. Porque a vida é sobre Deus e é sobre Ele. E para Ele que nós vivemos. Então esses crentes estão aqui, eles estão cantando. Eles estão exaltando e glorificando. E o mais lindo aqui é que eles cantam o quê? O cântico de Moisés. Isso aqui é lindo demais. Esse cântico foi cantado depois do povo de Israel atravessar o quê? O Mar Vermelho, irmãos. Pensa, esse povo já passou pelo terreno hostil. Eles cantam o hino de Moisés, porque eles já passaram o mar. Moisés canta o hino com o povo de Israel, porque venceram o Mar Vermelho. Agora o povo canta no céu, glorifica a Deus. Por quê? Porque venceram o mar. Eles agora estão com o pé em cima do mar, congelado e sob juízo de Deus. Lindo demais o simbolismo. A ideia de que os crentes mortos e glorificados já exaltam e glorificam o nome do Senhor. Porque assim como Moisés cantou o cântico depois de vencer o Mar Vermelho, junto com o povo de Israel, os salvos aqui estão glorificando a Deus. Porque eles já venceram o mar, já venceram o terreno hostil, já venceram toda a dificuldade. Eles estão seguros, não afundam mais. Eles estão em pé na presença do Senhor. Glória a Deus. Mas não é apenas o cântico de Moisés, é o cântico do Cordeiro.
Nós já vimos o cântico do Cordeiro, lembra? Capítulo 5. E eles cantam um novo cântico. E aí eles dizem, digno és de abrir os selos. E aí eles adoram a Jesus. Por quê? Porque Ele comprou pessoas de nações. Comprou pessoas de todas as tribos, línguas e nações. E fez deles reino e sacerdócio. Se você foi alcançado por Cristo Jesus, esse é o cântico que enche os nossos lábios. Nós até cantamos esse cântico. E olha aí a descrição. Grandes e admiráveis são as tuas obras. Eu não vou arriscar aqui não, deixa para o Ministério de Música, de repente a gente pode até cantar no final. Mas esse hino é um hino que nós até fizemos uma melodia para ela. Nós cantamos esse cântico. Ele diz, grandes são, admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Eles explodem em louvor e diz, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. E ele diz, quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? E ele diz a razão, porque tu és santo. Observa, a cena é o quê? É das taças da ira de Deus, irmãos. Nós estamos vendo os salvos, aqueles que foram lavados por Cristo Jesus, aqueles que estão livres das taças da ira de Deus, porque Cristo se fez justiça por eles. Mas o cântico pelo qual eles cantam fala de santidade, fala de um Deus santo que não pode deixar de punir o pecador, que não pode deixar de castigar e mandar ao inferno. Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas acreditam que ou tudo vai ser aniquilado, ou todos vão ser salvos. E eu tenho falado isso aqui. Se você não prega o evangelho e não fala, mediante esse evangelho, que há um acerto de contas com Deus, você não entendeu e não prega o evangelho. Não prega o evangelho. Porque o evangelho é a mensagem que livra as pessoas da ira de Deus. Elas não são amigas de Deus. Nós não éramos amigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Aqui diz o texto então que eles cantam e dizem, olha, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça, esse é o tema do cântico. Justiça. Justiça. Deus precisa derramar as 7 taças da ira dele sobre a humanidade que é marcada por esse mundo ímpio, marcado pela besta, marcado pelo falso profeta, que é identificado com a malignidade e a pecaminosidade, porque Deus é justo. Como essas pessoas podem cantar se Deus é justo sendo elas pecadoras? Porque Cristo Jesus se fez justiça por eles. Por isso que eles dizem, tu és santo, tu és justo. E nós podemos cantar, porque Cristo bebeu o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Glória a Deus por isso. Porque se Cristo não fizesse isso, a ira dele era sobre mim. A ira dele era sobre você. Sem dó e nem piedade. Sem dó e nem piedade. Se nós vimos hoje pela manhã, diz lá o quê? Que aqueles que são adoradores da besta vão receber o cálice da ira de Deus, o que? Sem mistura. O que significa isso? Ira pura. Não vai ser ira misturada com misericórdia. Não vai ser ira misturada com graça. É ira pura. Você consegue dimensionar isso? E você consegue olhar para aquilo que Cristo fez por você e te fez entender e perceber que você recebeu algo que é inimaginável. É por isso que Paulo, ele chega no capítulo 11 de Romanos e ele explode em louvor. Ele diz assim, ó profundidade da riqueza, do poder e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos. Quão inescrutáveis os teus caminhos. Ele louva a Deus, explode, ele diz, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. Isso precisa vibrar o nosso coração. Isso precisava fazer com os crentes do primeiro século.
não medissem esforços, inclusive para morrer por Cristo. Meus irmãos, mas essa mesma reação deve produzir em nós uma gratidão, cujo sacrifício, maior que seja aquilo que nós oferecemos na presença dEle, queridos irmãos. Um desprendimento nesse mundo, uma vida voltada para a glória dEle. Por isso que o livro de Apocalipse vira e mexe, ele então chama os seus ouvintes, os destinatários aqui, a viverem uma vida de perseverança, de entrega, uma vida devotada ao Senhor, compreendendo a natureza da obra que alcançou. Paulo diz isso e elogia os Tessalonicenses. Ele diz assim: vocês abandonaram os ídolos, vocês foram radicais. Ele diz assim: Cristo Jesus vai livrar vocês da ira vindoura. Que glória! A ira não está sobre aqueles que têm o sangue de Jesus, porque Cristo Jesus é a nossa justiça. Ele é a nossa justiça. O ímpio não pode desfrutar disso. Por isso, porque o livro de Apocalipse ele fala e repete várias vezes: ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha é escrito um novo nome. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ao vencedor. O vencedor é aquele que não comunga com o mundo. O vencedor é aquele que persevera em fidelidade. É isso que Apocalipse diz. Em nenhum momento ele diz assim: você vai para o céu porque tem fé em Jesus. Já observou isso aqui em Apocalipse? Ele diz assim: aqueles que guardam os meus mandamentos e permanecem no testemunho de Cristo Jesus. Porque no livro de Apocalipse, assim como toda a Bíblia, fé se traduz em vida. Em vida. Por isso que ele diz, e nós vimos hoje pela manhã, o que acompanha as pessoas que estão na presença do Senhor descansando? É a fé? Não. O que é? As obras. Eles podem descansar das fadigas, porque o que acompanha são as obras. A fé, ela se traduz em vida. É impressionante porque se a obra de Deus não me transformasse, ela era parcial. Mas a salvação é tão completa que Deus não espera o céu para me transformar segundo a imagem dele. Ele começa aqui. É por isso que a gente pode cantar esse cântico: grandes são as tuas obras, já aqui. Já aqui. Porque ele começou a obra e vai terminar até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. Olhando para o texto e não para aqui a visão, ele faz um parêntese e de repente o quê? Depois dessas coisas, olhei e o que aconteceu? Abriu-se no céu o quê? O santuário do tabernáculo do testemunho. Interessante isso aqui, olhando para essa ideia dos símbolos que as visões vão trazendo. O texto de Êxodo, capítulo 25, traz essas três figuras. O santuário era o nome dado para a parte mais interna do tabernáculo. E o testemunho era o nome dado para as tábuas da lei. Peraí, é óbvio que a visão vai trazer algo que envolve a lei. Porque, segundo Paulo aos Romanos, ele diz que qual é o objetivo da lei, ou seja, qual é a função da lei diante dos pecadores? É o quê? Vocês se lembram? Evidenciar o pecado, ressaltar o pecado, apontar o pecado. A lei, ela prova e mostra claramente, ressalta meu pecado, porque Deus diz assim: olha, você não deve cobiçar, e eu cobiço. E isso fica evidente. Por isso que quando diz o texto que depois dessas coisas, ele vê o santuário, o tabernáculo e o testemunho, claramente ele está mostrando que o juízo de Deus que vai cair sobre a humanidade é o quê? É justo. É justo. Porque o testemunho, ou seja, a lei de Deus, ela reforça que a humanidade é inimiga de Deus.
Ou seja, ele está preparando todo o campo para mostrar que aqueles que vão receber a cólera de Deus, ou seja, a ira de Deus, vão receber com justiça. Observa, toda a ideia de justiça está permeando essa cena. Toda essa ideia de justiça, de que Deus é justo, Deus é santo e precisa punir o pecador, permeia toda a fala, toda a visão, toda a descrição de João daquilo que ele está vendo. Claramente, meus irmãos, que aqueles que estão cantando e que falam dessa justiça na presença do Senhor, eles também louvam a Deus e falam dessa justiça, mas com paz no coração. Falam de forma tranquila, eles estão seguros na presença do Senhor. É impressionante essa ideia de contraste daqueles que verdadeiramente estão na presença do Senhor e daqueles que estão e vão receber o juízo de Deus. Obviamente, irmãos, nós vemos que o tema aqui é justiça. E por isso que as taças vão ser derramadas. Mas Cristo Jesus é aquele que aplaca a ira de Deus sobre aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E o texto segue dizendo que os 7 anjos, aqueles lá do versículo 1, que tinham os 7 flagelos, saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Olha a descrição desses 7 anjos. É muito semelhante à descrição de Cristo Jesus em Apocalipse capítulo 1. É interessante perceber que os 7 anjos parecem representantes do próprio Cristo. Lembra lá nos selos? É o próprio Cristo derramando da ira dele. Às vezes eu vejo as pessoas fazendo uma caricatura de Cristo romântica, né? Cristo, amor. Meus irmãos, eu acho que a gente não lê a mesma Bíblia. Eu vejo Cristo mandando gente embora às vezes. Eu vi Cristo pegando chicote. Eu vi Cristo indo para a cruz e dizendo lá para as pessoas, chorem pelos filhos de vocês. Porque o dia que a minha ira descer, se fazem isso com lenho que tem vida, imagina aquele que é seco, que não tem seiva. Olha lá o texto de Lucas, é isso que ele fala. Parece que a gente não lê a mesma Bíblia. É um Deus que ama o mundo, mas é um Deus que diz que aqueles que não entregarem a sua vida vão o quê? Perecer. E perecer pela mão de quem? Do diabo? Não, irmãos, pela mão do próprio Cristo. Ele tem a chave da morte e do inferno. Nem no inferno o diabo manda. É Cristo. O mundo tem pintado Jesus de uma forma errada e não bíblica. Você acha o quê, meu irmão? Se você não é lavado e remido por sangue de Cristo, é o próprio Cristo que vai derramar a ira sobre você. Misericórdia. É aqui, são os representantes, os 7 anjos. Se você não lê isso na Bíblia, eu sinto muito, mas é isso que a Bíblia fala. Às vezes a gente é meio romântico nessa ideia do Evangelho. Eu citei aqui hoje pela manhã. Evangelho não é a sua vida vai melhorar. Evangelho não é Jesus te ama. O Evangelho é nós somos inimigos de Deus. Há um problema com o Criador. E nós precisamos que Cristo Jesus seja a nossa salvação. Aquele que aplaca a nossa ira e nos proteja da ira de Deus. Sendo Ele a justiça de Deus sobre a nossa vida. A ira cai sobre Ele e não sobre mim. Como eu mereço. Ele bebe o cálice por mim. Cai sobre Ele, não sobre mim. Nós precisamos compreender aqui, Então os anjos que vão agora receber, um dos 4 seres viventes, deu aos 7 anjos o quê? As 7 taças de ouro. Cheias do quê? Da cólera de Deus, irmãos. Da ira de Deus. Vem então agora esses 7 anjos e eles recebem as taças. E é impressionante perceber isso na figura do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento trabalha essa ideia das taças ou cálice com 2 aspectos. E nós conhecemos bem, lembra do Salmo 23? O meu cálice transborda, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Claramente, Salmo 23 é coisa boa. É um cálice de coisa boa. O próprio salmista, nós vamos falar daqui a pouco, ele fala do cálice da salvação. Lembra? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios. E ele mesmo responde, tomarei o quê? O cálice da salvação. Há uma ideia de cálice bom, salvação, positivo. Mas em todas as profecias, ou quase todas, a ideia do cálice é negativa, de juízo de Deus. De derramar do cálice, de fazer as nações ímpias tomarem do cálice da ira de Deus. Salmo 75 fala isso, se você quiser conferir. Isaías 51 fala isso.
Jeremias 25 fala isso. Fala sobre essa ideia de um cálice de vinho que está sendo derramado com furor. A impiedade. E é essa ideia que permeia aqui. É o cálice da ira de Deus, da cólera de Deus, que vai cair sobre aqueles que não têm Cristo. Que não podem cantar o cântico de Moisés e nem o cântico do Cordeiro. Porque não são protegidos da ira de Deus. É impressionante perceber toda essa conotação do Antigo Testamento sendo trago então aqui para dentro disso. E diz o texto que o santuário se encheu de fumaça. João vê fumaça. Onde nós já vimos isso, irmãos? Isaías 6. Quem falou? Não sei quem foi. Nádia. Isaías 6. O que os anjos estavam dizendo quando Isaías tem uma visão do templo? E de repente ele vê os querubins e a glória encheu, e a glória lá era fumaça. O ambiente todo foi tomado. E os anjos diziam o quê? Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Meus irmãos, o nosso Deus é santo. Por isso que ele precisa punir. Ele é santo. Se ele não derramar do juízo dele, ele não seria santo. O cântico diz o quê? A tua justiça é perfeita. O Senhor é santo. O Senhor é justo em punir o pecador. O Senhor é justo de mandar o Jonathan para o inferno. Mas aí ele fez o seguinte. Cristo, vai lá. Vai lá. Ele não apenas faz toda a obra, como ainda promove no meu coração o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Como não cantar? Como não glorificar o nosso Deus? Como não levantar a voz e dizer: grandes são as tuas obras? Grandes são as tuas obras. Então diz o texto aqui, irmãos, que o santuário, ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Meus irmãos, quase que a cena termina, o céu está preparado. O céu está pronto. Os anjos estão a postos. Os 7 anjos com as taças da ira de Deus estão prontos para serem derramados. A pergunta que fica para nós diante dessa visão é: nós cantaremos ou nós sofreremos? Pensa os ouvintes do primeiro século, como é que a mente deles estavam? Perseguição do Império Romano, tribulação, falsos profetas no meio do povo, Jezabel no símbolo lá, lembra? Balaão no meio do povo, o povo vivendo de alguma forma, a igreja cedendo, poucas igrejas foram elogiadas. Sardes, ele disse que já estava quase morta, tinham pouquíssimos dentro daquela igreja que estavam vivas, no sentido espiritual. Ele disse que a maioria da igreja de Laodiceia estava cega e achando que era crente, mas era cego, era nu, se enganando. Aí ele chama essas igrejas a um compromisso verdadeiro. Ele chama ao vencedor: arrepende-te, muda de vida, assume um compromisso. Porque ele é santo, ele é justo. Somente Cristo Jesus. Somente Cristo Jesus. A gente não se brinca com Deus. Ele é santo. E não tem conversa. Não tem conversa. Ele é santo. Ele é santo. Que bom que Cristo Jesus morreu por nós. Que bom que eu posso olhar para Cristo Jesus e dizer: eu creio no Senhor, eu quero mudar de vida. Eu quero ter uma vida consagrada. Não tem problema perder. Se for para morrer, a gente morre.
Mas vamos. Cristo Jesus. A mesma fé que aqueles precisaram para passar o sangue lá no umbral da porta. Crendo que o anjo da morte não ia destruir, o anjo destruidor, lembra? Nós vimos isso nas trombetas. Nós olhamos para esses símbolos aqui e nós lembramos do sacrifício de Jesus. Mas essa fé não é uma fé abstrata. É uma fé onde amanhã eu vou escolher por Cristo. E não pela besta, não pelo mundo. É uma fé onde eu vou escolher por Cristo. E vou imitar a Cristo. E vou viver por Cristo. E vou viver pela justiça de Cristo. Uma obra completa, irmãos. Uma obra que é paradoxal. A gente sofre, aflige como Ló lá em Sodoma e Gomorra, como mencionei hoje pela manhã. Mas há um regozijo, uma alegria que a gente nem compreende. É indizível, como diz o apóstolo Pedro na sua carta. Por isso nós cantamos, grandes são as tuas obras. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios. Aí ele diz, tomarei o cálice da salvação. Que cálice você vai tomar? Que cálice você está tomando? Pense para você, meu irmão. Nós vamos agora relembrar o sacrifício de Cristo. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a vida a Cristo, mais uma vez eu falo. Entregue a vida a Cristo, assuma um compromisso com Cristo Jesus. Porque Ele é santo e justo. Justo e santo. Amém? Amém. Curva a sua cabeça. Ore ao Senhor.